Em uma dramática demonstração de poder em um dia quente de verão, os céus sobre o Alasca se tornaram o palco para um encontro de alto risco. Jatos de combate da Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte dos Estados Unidos e do Canadá interceptaram bombardeiros chineses e russos com capacidade nuclear ao se aproximarem da zona de identificação de defesa aérea do Alasca. O voo inédito de Pequim e Moscou indica uma aliança militar mais forte, um teste à determinação dos Estados Unidos e uma ação que eleva os riscos em um período de maior rivalidade entre grandes potências. Foi uma visão ousada e chocante, mas é justo afirmar que os Estados Unidos e seus aliados não viram uma ameaça como essa no Pacífico Norte desde a Segunda Guerra Mundial. Fique ligado enquanto mergulhamos no que este incidente significa para a segurança global e o equilíbrio de poder em mudança. Em 24 de julho de 2024, uma formação combinada de 2 bombardeiros estratégicos russos, Tu-95 e 2 chineses, H-6, decolaram da mesma base russa, um primeiro histórico, e voaram através do espaço aéreo internacional na costa do Alasca. Violações de zonas de identificação de defesa aérea não são incomuns devido às complexas e tensas relações entre países, especialmente em regiões com territórios disputados ou interesses estratégicos. Nações frequentemente testam defesas aéreas de outros países, realizam vigilância ou demonstram poder militar ao entrar intencionalmente na zona de identificação de defesa aérea alheia. Em alguns casos, erros de navegação ou identificações erradas levaram a incursões acidentais. A presença de reivindicações sobrepostas, como no Mar da China Oriental, aumenta a frequência de violações, pois os países afirmam seus interesses territoriais e monitoram possíveis ameaças. Apesar da regularidade, a maioria das violações de zona de identificação de defesa aérea, como a recente perto do Alasca, são gerenciadas diplomaticamente para evitar escalada. Isso não foi uma surpresa para nós, observou o secretário de Defesa Lloyd Austin em uma coletiva de imprensa no Pentágono sobre a violação conjunta da zona de identificação de defesa aérea russa-chinesa perto do Alasca. Austin reforçou que o evento, em certos pontos, mostra o preparo dos Estados Unidos e das forças canadenses para responder a ameaças aéreas. O incidente marcou a primeira aproximação conjunta de aeronaves russas e chinesas aos Estados Unidos. O espaço aéreo foi monitorado de perto do início ao fim, com os caças americanos F-35 e F-16 e os caças canadenses CF-18 interceptando com sucesso as aeronaves estrangeiras antes que elas entrassem no espaço aéreo soberano. Se a ameaça era esperada pelos especialistas militares americanos e não violou tecnicamente o espaço aéreo soberano dos Estados Unidos ou Canadá, por que é significativa? As tripulações dos bombardeiros estavam testando a resolução ocidental, tentando enviar uma mensagem? E se sim, qual poderia ter sido essa mensagem? O ponto central é a crescente parceria militar sino-russa e seu potencial de influenciar questões globais. Segundo Jack Keane, general americano aposentado de 4 estrelas, a China e a Rússia estabeleceram uma parceria estratégica, possibilitada pela Coreia do Norte e pelo Irã. Kim rotulou essas nações como as novas potências do eixo, destacando o investimento contínuo da China e da Coreia do Norte na base industrial de defesa da Rússia. Entretanto, a China financia a capacidade do Irã de fornecer mísseis e drones para militantes do Hezbollah e Houthi, além da recente construção iraniana de uma fábrica na Rússia para produzir drones usados na Ucrânia. Uma recente comissão bipartidária do Congresso concluiu que essa ameaça era algo que os Estados Unidos não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Com a guerra na Europa ameaçando escalar no Oriente Médio e uma paz tênue no Indo-Pacífico entre China e Taiwan, Kian acredita que o sobrevoo do bombardeiro simbolizou um alinhamento de atores estrangeiros confiantes e agressivos, cujo comportamento pode levar os Estados Unidos a uma guerra global em breve. Para testar a validade da afirmação de Kian, vamos tirar um minuto para revisar as relações militares entre esse novo eixo de nações como estão hoje. Não é preciso ser um especialista militar para perceber que a relação militar sino-russa não tem sido exatamente tranquila recentemente. Xi Jinping tem muito a agradecer à belicosidade de Vladimir Putin por isso. Enquanto Pequim poderia ver a Rússia como um de seus parceiros militares mais capazes,
A má imagem da invasão em larga escala de Putin na Ucrânia fez a China hesitar em endossar totalmente as ações russas ou fornecer assistência militar substancial. A invasão russa na Ucrânia alertou Pequim, que age com cautela para evitar sanções ocidentais ou danos aos seus interesses econômicos globais ao se envolver no conflito. A escala da reação global, principalmente as sanções econômicas debilitantes, mostrou à China o quão custosa uma invasão seria. E não vamos esquecer a feroz resistência da Ucrânia, apoiada por bilhões em ajuda militar ocidental. Esse tipo de desafio inesperado está fazendo a alta cúpula militar da China repensar todo o cenário de invasão de Taiwan. Mas não é apenas a luta que está fazendo eles pararem para pensar. O Ocidente, especialmente a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mostrou a eles como podem se unir rapidamente contra um inimigo comum. Se a China avançar sobre Taiwan, poderá enfrentar uma poderosa coalizão no Indo-Pacífico. Portanto, apesar de Pequim ainda almejar Taiwan, a Ucrânia mostrou que os riscos podem ser muito maiores do que o previsto. Então, enquanto a decisão da Rússia de continuar sua guerra custosa e destrutiva na Ucrânia certamente fez os diplomatas chineses pausarem, a recente incursão aérea não ocorreu em um vácuo. Desde 2022, a relação militar sino-russa se aprofundou, com mais exercícios conjuntos, cooperação estratégica e oposição compartilhada à influência ocidental. Em setembro de 2022, a China participou dos exercícios militares Vostok 2022 da Rússia, um evento multinacional que destacou a crescente colaboração militar entre Pequim e Moscou. Esses exercícios foram significativos, envolvendo operações navais e demonstrando interesse mútuo em aprimorar a prontidão e interoperabilidade militar. Em novembro de 2022, bombardeiros chineses e russos realizaram patrulhas aéreas conjuntas sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental, desafiando a presença dos Estados Unidos e aliados na região do Indo-Pacífico. Em 2023, a cooperação prosseguiu, com exercícios navais conjuntos no Mar do Japão, reforçando o alinhamento militar. O apoio financeiro da China à Rússia tem sido constante. O comércio entre os dois países disparou. Em 2022, o comércio bilateral atingiu um recorde de mais de 190 bilhões de dólares, com a China se tornando o maior parceiro comercial da Rússia. O aumento foi impulsionado pela China, comprando exportações de energia russa com desconto, como petróleo, carvão e gás natural, rejeitados por muitas nações ocidentais. Com isso, a China proporcionou à Rússia receitas essenciais que ajudaram a sustentar sua economia em meio às inúmeras sanções de guerra. A China ampliou suas exportações para a Rússia, fornecendo energia e bens difíceis de obter em outros lugares devido às sanções. Isso inclui microchips, eletrônicos e maquinário tecnológicos. Apesar de vários desses itens não serem explicitamente militares, eles são essenciais para sustentar a base econômica e tecnológica geral da Rússia. China e Rússia têm aumentado o uso do yuan em acordos comerciais, diminuindo a dependência do dólar americano e criando uma proteção contra as sanções financeiras ocidentais. Isso incluiu esforços para aumentar o uso do sistema UnionPay da China na Rússia, após a Visa e Mastercard suspenderem suas operações lá. No entanto, o apoio da China tem limites claros. Pequim evitou ações que desencadeariam sanções secundárias do Ocidente ou aumentariam as tensões, como fornecer assistência militar direta ou endossar abertamente as ações russas na Ucrânia. Esta abordagem cautelosa reflete o desejo da China de manter seus laços econômicos com a Rússia e o Ocidente, garantindo que não se torne alvo das mesmas sanções que foram impostas a Moscou. Esse comportamento é comum entre potências regionais agressivas. O apoio econômico tácito, exercícios conjuntos esporádicos e uma postura anti-ocidental compartilhada entre eles não formam por si só um novo eixo. Ainda assim, alguns podem discordar. Segundo o Dr. Alan Mendoza, diretor executivo da Sociedade Henry Jackson, um think tank transatlântico, a relação ao estilo do eixo entre China e Rússia foi cristalizada em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Dias antes da invasão, o presidente Vladimir Putin visitou seu homólogo Xi Jinping em Pequim e declarou uma parceria ilimitada entre seus países. Similarmente, diversos sinais antes da invasão indicavam que os vínculos entre os quatro países em guerra estavam se intensificando.
Já em 2019, o Irã começou a realizar exercícios navais trilaterais com a Rússia e a China no Mar Arábico anualmente. Após 2 anos, o Irã firmou um acordo de cooperação de 25 anos com a China. Isso significa que a China se comprometeu a destinar 400 bilhões de dólares para estimular a economia do Irã, beneficiando significativamente seus setores de energia, transporte e manufatura. Foi uma boa troca por muito petróleo iraniano enviado de volta a um preço baixo. Na mesma época, a China concedeu ao Irã acesso ao seu sistema de satélite de navegação Baidu, uma oferta que analistas sugeriram para melhorar o compartilhamento de inteligência entre os países. Pequim também tem fortalecido seus laços militares com Pyongyang ultimamente, apesar de grande parte dessa cooperação ter sido marcada por gestos simbólicos de solidariedade. Um exemplo notável é a retomada de intercâmbios militares nos níveis mais altos, que estiveram relativamente inativos até recentemente. Em julho de 2021, o presidente chinês Xi Jinping e o líder norte-coreano Kim Jong-un trocaram mensagens reafirmando o compromisso em fortalecer os laços, visto que ambas as nações enfrentavam crescente pressão dos Estados Unidos. Essa comunicação preparou o terreno para mais atividades militares coordenadas, como demonstrações públicas conjuntas de força militar. Em julho de 2023, uma delegação chinesa de alto escalão liderada por Lee Hong-jong participou do desfile militar da Coreia do Norte, celebrando o 70 graus aniversário do armistício da Guerra da Coreia. A presença de oficiais chineses no evento destacou o apoio de Pequim a Pyongyang e sinalizou claramente seu alinhamento militar para a comunidade internacional. Além disso, a China teria fornecido assistência militar crucial à Coreia do Norte, ainda que indiretamente. Isso inclui suporte tecnológico que provavelmente ajudou a Coreia do Norte a desenvolver capacidades avançadas de mísseis. Apesar de Pequim negar envolvimento direto nos programas bélicos norte-coreanos, a estreita relação militar entre os países sugere cooperação que beneficia a defesa de Pyongyang. As relações da Coreia do Norte com a Rússia também se fortaleceram. Em junho, Vladimir Putin viajou para Pyongyang pela primeira vez em 20 anos. Em chamadas de videoconferência, o ditador norte-coreano Kim Jong-un declarou sua intenção de fortalecer a interação estratégica com a Rússia e assinou um acordo de defesa mútua com Putin. Para países vizinhos como Coreia do Sul, Japão e membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte no leste europeu, essa aliança intensifica as preocupações de segurança já existentes. A perspectiva de assistência militar aprimorada entre os dois governos autoritários pode ser apenas bravata, uma tentativa vaga de ressuscitar um pacto de defesa mútua anterior entre a União Soviética e a Coreia do Norte, assinado em 1961. Contudo, o acordo entre dois líderes imprevisíveis e autocráticos de nações nucleares levantou preocupações globais. Stephen Sestanovich, membro do Conselho de Relações Exteriores, descartou a assinatura de um pacto de parceria estratégica abrangente como pouco mais que um agradecimento de Putin pelo apoio de Pyongyang à guerra na Ucrânia. As dificuldades na operação militar de Putin obrigaram a Rússia a buscar artilharia, munição e armas com Kim Jong-un. Pyongyang continua de fato a entregar os produtos. Desde o início de 2024, estima-se que a Coreia do Norte tenha enviado mais de 150 mil projéteis de artilharia para a Rússia. Também forneceu à Rússia cerca de 1.000 sistemas de foguetes de curto alcance de lançamento múltiplo, aumentando sua capacidade para bombardeios pesados. A Rússia enviou petróleo barato, armas e expertise militar para aprimorar o programa de armas de destruição em massa da Coreia do Norte. Putin chamou o recente pacto de assistência mútua de um documento inovador, refletindo o desejo dos dois países de elevar suas relações a um novo patamar qualitativo, sem se acomodar em suas conquistas. Uma vez restringido de viajar para a Coreia do Norte devido à relação da Rússia com o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a Ordem Internacional, seu novo status de pária apenas impulsionou o autocrata russo a lançar sua sorte de forma mais irrevogável com os párias do mundo. Mesmo que Putin afirme que faz parte da construção de uma maioria mundial anti-Estados Unidos, o resultado no Japão, na Coreia do Sul e em praticamente todos os países que a Rússia considerava mais importantes que a Coreia do Norte, tem que ser um choque, observa Sestanovich. Ele também sugere que provavelmente há certo constrangimento dentro da elite russa, questionando se realmente desejam ser o melhor amigo de Kim Jong-un,
Agora eles podem não ter outra escolha. O novo pacto russo-norte-coreano compromete cada país a ajudar o outro em caso de ataque, similar à cláusula 5 do artigo da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com a recente incursão da Ucrânia em Kursk ainda sendo um problema para Putin, resta ver se a Coreia do Norte cumprirá sua palavra e aumentará o conflito enviando tropas para a Rússia, e se a Rússia realmente quer isso. Pyongyang tem enviado, há anos, grupos de soldados mercenários para o exterior visando ganhar dinheiro, uma versão militar de seu programa de trabalhadores convidados. Mas sobre isso em outra ocasião. Mais provável é que o pacto, a curto prazo, leve a uma cooperação mais estreita na fabricação de armas, troca de informações e ajuda material, não apoio militar explícito. Especialistas estão menos certos sobre o impacto do pacto de defesa nas alianças regionais a longo prazo. Segundo Sestanovich, o que foi prometido secretamente ou será prometido futuramente. Kim descobriu que tem Putin onde deseja. Então não se surpreenda se, antes da próxima entrega de projéteis de artilharia, os oficiais norte-coreanos disserem que estavam pensando se ele poderia ajudá-los com X ou Y. Essa relação poderia levar a Rússia a um território desconhecido em relação aos Estados Unidos. Quanto a China e Irã, uma aliança fortalecida entre Irã, China, Rússia e Coreia do Norte poderia ter efeitos desestabilizadores duradouros. Assim como a inflação e os aumentos de preços de energia causados pelo conflito na Ucrânia e pelos ataques Houthi, um bloco unificado dessas quatro potências poderia usar seu controle sobre recursos críticos, como energia e materiais raros, levando a preços energéticos altíssimos e inflação, piorando a instabilidade econômica global. Com as avançadas capacidades cibernéticas da China e o histórico de ataques cibernéticos da Coreia do Norte, uma aliança mais ampla entre eles, Rússia e Irã, poderia aumentar significativamente as ameaças cibernéticas contra a infraestrutura crítica. Isso pode incluir ataques a redes de energia, sistemas financeiros e bancos de dados do governo. O risco de interferência eleitoral e espionagem cibernética já desestabilizou democracias, minando a confiança nos processos eleitorais e na governança. Existe o risco de que uma frente unificada por essas quatro potências possa obstruir esforços internacionais para enfrentar questões globais como as mudanças climáticas, impedindo avanços significativos em desafios coletivos e levando à estagnação em iniciativas ambientais e humanitárias. Poderia usar seu poder coletivo para interromper acesso global e cadeias de suprimentos, afetando desde rotas comerciais até a distribuição de recursos. Isso pode agravar a escassez, elevar preços e prejudicar a recuperação econômica global. Em suma, muito pode dar errado, mas não significa que vai acontecer. Embora indivíduos como o senador dos Estados Unidos, Dan Sullivan, tenham rotulado o recente sobrevoo na zona de identificação de defesa aérea do Alasca como uma escalada que representava um aumento substancial na cooperação militar entre a Rússia e a China. Outros creem que o novo eixo do mal, como é conhecido, está distante de ser uma ameaça unida. Contudo, 3 dos 4 países têm armas nucleares, e o Irã pode estar próximo de possuir as suas. Esses 4 países estão repletos de dinheiro, controlando autocraticamente suas bases industriais e fornecendo uns aos outros mísseis, drones e armas para distribuir a milícias proxy ou usar contra seus vizinhos. Outros argumentaram que esse novo eixo da autocracia, aliança profana ou qualquer outro apelido para o florescente relacionamento entre Irã, Rússia, China e Coreia do Norte é mais fanfarronice do que sinistro. O único exemplo frequentemente mencionado de coordenação militar trilateral em ação, sem mencionar cooperação quadrilateral, são os exercícios navais anuais de 4 dias da Rússia, Irã e China no Mar Arábico. Esses exercícios foram considerados principalmente performáticos, com poucas chances de aumentar significativamente a interoperabilidade trilateral. Especialistas não identificam simulação de operação coordenada complexa pelas potências, mas sim o uso das manobras navais para praticar atividades padrão de exercício marítimo tático, como disparos no mar e resgate armado de navios mercantes sequestrados. Em um potencial conflito, é sabido que Rússia e Irã não conseguiriam projetar poder naval por muito tempo em qualquer direção.
Apesar de colaborações militares passadas, construir um eixo quadrilateral efetivo seria extremamente difícil na prática. Cada estado traz seus próprios desafios para uma aliança concertada. No Irã, os líderes pressionam por uma coalizão de segurança mais ampla do que a Rússia, e a China aparentam se sentir confortáveis. Teherã, novo membro da Organização de Cooperação de Xangai, se posicionou como um estado que, junto com seus aliados, compartilha a responsabilidade de projetar uma nova ordem mundial. Desde então, China e Rússia não abordaram a proposta de Teherã de formar um cinturão de segurança marítima de Xangai para combater coletivamente o que Pequim chamou de 3 males: terrorismo, separatismo e extremismo. Assim, a China está cautelosa com a bravata do Irã e sua disposição em comparar seu vínculo com a Rússia e a China a uma nova organização do Tratado do Atlântico Norte. Xi Jinping tem sido notoriamente cauteloso em associar o destino da China a 2 párias globais, relutante em sinalizar um rompimento total com os Estados Unidos. Simplesmente tem muito a perder. Segundo especialistas, a Rússia não reluta em participar de um eixo trilateral ou quadrilateral, mas prejudicou muito suas chances de fazê-lo efetivamente ao invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Hoje, Moscou está muito sobrecarregada para ser um parceiro confiável. Não consegue entregar os caças prometidos ao Irã a tempo e já demonstrou no passado a relutância em apoiar o Irã sem reservas em sua resposta aos ataques israelenses a instalações e pessoal na Síria. As restrições do novo eixo abrangem o conflito atual entre Israel e Hamas. Apesar da retórica compartilhada que ecoa a postura crítica do Irã em relação a Israel e o apoio ao Hamas, nem a Rússia nem a China apoiaram militarmente o Hamas, e seria tolice fazê-lo abertamente. O que significam, em última análise, os recentes pactos de defesa mútua bilateral, exercícios navais trilaterais e militares conjuntos para a coerência de um novo eixo emergente? Apesar de principalmente simbólicos, esses avanços não devem ser considerados irrelevantes. A aliança em evolução entre a Coreia do Norte, Rússia, Irã e China tem o potencial de desestabilizar seriamente o globo nas próximas semanas, meses e anos. A relação atual deles se assemelha ao alinhamento de poderes autocráticos nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, antes que sua aliança abrisse caminho para sua devastação final. Apesar do acesso emergente no leste não ser tão coeso quanto a organização do Tratado do Atlântico Norte, ele indica uma mudança para uma nova estratégia de parcerias multilaterais que visam desafiar a influência dos Estados Unidos e atrair aliados globais. Recentes exercícios navais trilaterais envolvendo Azerbaijão, Índia, Paquistão e Irã ilustram sua estratégia de construir alternativas à atual ordem internacional. Mais do que focar nessa dinâmica quadrilateral, é crucial reconhecê-la como parte de uma tendência maior rumo à multipolaridade e um desafio à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. O real teste da profundidade da aliança será se as propostas iranianas para uma cooperação militar estruturada se tornarem parte formal das discussões Moscou-Pequim. Se a China, o membro mais relutante a aceitar essas propostas, uma aliança militar formal poderá se concretizar. O eixo pode parecer desequilibrado no momento, mas seu potencial para remodelar alinhamentos globais continua significativo. Mas o que você acha? Esse novo eixo do mal é uma verdadeira ameaça à estabilidade global ou é mais bravata do que substância? Você acha que essas nações podem realmente desafiar os Estados Unidos e seus aliados ou estão condenadas ao fracasso? Conte-nos o que você acha nos comentários abaixo e, como sempre, obrigado por assistir. Agora vá e confira os principais alvos nucleares da Rússia ou clique neste outro vídeo em vez disso.